Amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos na cidade de Éfeso. Então, Efésios, capítulo de número 1. Continuamos aqui o texto que se encontra no versículo 15. Efésios capítulo 1, verso 15. Nós iremos ler até o verso 23, que é o todo dessa parte aqui. Mas a nossa reflexão será a partir do verso 17. Então diz assim a palavra do Senhor, você que encontrou, pode acompanhar. Desde que soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida completamente por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Até aqui, queridos, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque temos livre acesso a ela. Obrigado porque o Senhor fala através da tua palavra, que é sempre viva, poderosa e eficaz. Que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento e que os olhos do nosso coração possam se abrir, ser abertos pelo Senhor, e que a verdade dessa palavra, dessa mensagem, possa transformar a nossa forma de enxergar o Senhor e a nossa forma de viver para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comecei semana passada a falar sobre esse trecho das Escrituras que nós acabamos de ler, e os irmãos lembram que Paulo está orando pela igreja. Paulo já exaltou a Deus, ele já falou oi para a igreja, já cumprimentou, fez a sua saudação inicial. Ele faz um hino de louvor, exaltando a salvação que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito completaram por nós. E agora ele ora, ele abre o coração para esses irmãos e diz: estou orando por vocês. Eu sempre oro por vocês. E na primeira parte, como nós vimos, Paulo é muito grato, porque ele sabe que aqueles irmãos têm uma fé em Jesus, uma fé verdadeira, e sabe que aqueles irmãos amam todo o povo santo. No comecinho da carta, quando Paulo vai falar que nós em Cristo recebemos todas as bênçãos espirituais, os crentes, apesar de viverem em um tempo aqui cronológico, que muitas vezes limita a nossa visão das coisas, porque nós não conseguimos enxergar o futuro e temos muita dificuldade de interpretar ou absorver, lidar com o passado. A gente tem
esses dois problemas. Mas em Cristo, nós não deveríamos nos preocupar com isso, porque do passado, da eternidade passada, Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos predestinou para Ele, Ele falou, não, você vai ser meu, eu vou te direcionar para mim. Jesus pagou o preço e o Espírito Santo é a garantia de que um dia seremos resgatados. Mas nós temos essa dificuldade de ver, e não só ver no sentido físico, mas de ver e experimentar, viver a partir dessa visão, dessa realidade que somos abençoados em Cristo. E depois de Paulo ter agradecido pela evidência da fé daqueles irmãos, duas que nós vimos, agora ele começa a pedir em favor daqueles irmãos. E quando Paulo pede aqui, nós somos confrontados por esse pedido, porque ele não pede por conforto e facilidade. Se você ler as cartas de Paulo, se você ler o que Jesus ensinou, você vai perceber que em nenhum momento há esse pedido, essa oração, olha, que o meu povo, que os meus discípulos tenham todo o conforto e facilidade nesse mundo, e que seja muito fácil servir a Deus. Não, pelo contrário, nós somos advertidos, preparados de que nós vamos ter aflições. Quando Jesus orou pelos discípulos, ele orou, Senhor, não peço que os tire desse mundo, mas que os guarde, os proteja. A mensagem do Evangelho é um chamado para nós cristãos, não para uma vida de conforto, de facilidade. E Paulo também não ora por isso. Paulo também não vai orar por prosperidade de bens. Olha, eu estou orando por vocês aqui para que Deus abençoe mais vocês com recursos, hein? Estou orando aqui para que Deus dê chave. Estava orando aqui essa semana e eu vi chaves, hein? Eu vi algumas chaves. Deus está mandando eu dizer aqui, ó. Ele não ora por isso, por prosperidade de bens materiais. Ele também não ora por segurança política. É interessante que nós vamos ver, na semana que vem, que confiar em Jesus, no poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nos faz sentir seguros, mesmo em meio a uma situação que aparentemente parece fora do controle, mas Jesus está entronizado sobre todas as coisas. E Paulo ora pelo quê, então? Ele ora por conhecimento. Conhecimento mais profundo do Senhor. É muito interessante que, não sei se você já fez isso, tentou plantar alguma coisa. Na escola eu lembro que tinha esse exercício de biologia, que era plantar um feijãozinho. Eu acho que é o tradicional, né? Todo mundo já tentou plantar o carocinho de feijão no algodão. E é muito, muito interessante essa experiência. Eu já tentei plantar o feijãozinho no algodão, eu já plantei cebolinha, salsinha, já tentei plantar alface, já tentei plantar tomatinho cereja lá no Pará. A gente tinha uma mini hortinha assim. Só não tentei plantar flores ainda. Mas quando você planta algo e nasce aquele primeiro brotinho, não dá uma alegria? É uma alegria, nossa, está dando certo. Está funcionando. Só que essa alegria do broto, ela é só o começo. Porque a gente espera que a planta, que aquela semente, ela se desenvolva, ela cresça e ela floresça, até chegar ao ponto de ser uma planta que dê algum resultado, um fruto, ou pétalas bonitas, uma beleza, que é expressa ali através da flor, por exemplo, que não tem nenhuma outra utilidade a não ser a nossa contemplação, prestigiar ela. Assim também é a vida do crente. Paulo
percebe, olha, eu estou vendo que vocês têm evidências da fé salvadora, mas vocês precisam crescer, vocês precisam desabrochar. Já tem aí o broto saindo, isso dá muita alegria. Mas essa planta precisa amadurecer, precisa crescer. Por quê? Eu usei essa ilustração. Porque a maturidade cristã e o crescimento espiritual é um processo, são processos contínuos. Ninguém pode dizer assim, um crente, estou pronto, já sei tudo, não preciso aprender mais nada, não preciso mudar em nada, eu já conheço o suficiente de Deus, eu já conheço o suficiente da fé, da Bíblia, eu já vivo tudo aquilo que Deus pede dos seus filhos. Alguém pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso, porque nós estamos sempre em formação, nós estamos sempre em desenvolvimento. A vida do cristão deve ser uma crescente espiritual, onde Deus, através do Espírito Santo, por meio da palavra, na comunhão dos santos, da igreja do Senhor, faz com que cada crente se desenvolva, amadureça, aprenda mais, aprofunde o seu conhecimento sobre Deus, a sua experiência com Deus. E é por isso que Paulo ora, ele intercede. Eu peço a Deus por isso. Olha o versículo 17, que ele diz assim, no finalzinho, na verdade, do 16, que é a pontinha do versículo 17, você pode olhar comigo. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Paulo ora para que aqueles irmãos tenham um crescimento, se aprofundem no conhecimento de Deus. E ele pede ao Pai glorioso, o Pai de toda a glória, que conceda. Então, esse conhecimento que Paulo quer que os irmãos tenham acesso, não é um conhecimento que pode ser alcançado pela natureza humana, pelo esforço humano. É um conhecimento que precisa ser dado, é uma dádiva. Ele pede, eu peço que o Pai glorioso do Senhor Jesus Cristo lhes dê. O conhecimento de Deus sempre é um conhecimento mediado, é porque Deus se permite conhecer. Em outras áreas de estudo, Deus não tem como estudar, mas como que o processo de conhecer algo acontece? Você vai lá, impõe sobre aquele objeto, sobre aquele ser vivo, formas de investigá-lo. E aí você descobre, é assim, é assado. Mas o conhecimento de Deus não é assim. Não tem como nós pegarmos Deus e colocarmos Deus num laboratório, e então, deixa eu conhecer quem é esse ser aqui. Não, o conhecimento de Deus, ele é revelado, ele é dado. Tudo que nós conhecemos de Deus hoje, nós conhecemos porque Deus se deu a conhecer, Deus se permitiu conhecer, senão nós não saberíamos quem é Deus. Então Paulo ora por isso, que Deus dê esse conhecimento. E que tipo de conhecimento é esse que Paulo pede para os irmãos? Um conhecimento que tem uma característica: sabedoria espiritual e entendimento. Eu quero que Deus dê isso para vocês. Sabedoria espiritual e entendimento. Foi como a NVT traduziu. Mas a NAA, que é uma outra tradução muito boa também da Bíblia, traduziu da seguinte maneira: espírito de sabedoria e de revelação. É bem como está no texto grego. Eu peço que Deus dê espírito de sabedoria e revelação. A NVT traduziu melhor. Por quê? Se Paulo estivesse pedindo um espírito, um tipo de espírito de sabedoria,
o que nós faríamos com o que nós já vimos, que Deus já deu o Espírito para nós? Deus fala que o crente já foi selado com o Espírito Santo. Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em cada crente. Então não é um espírito nesse sentido. Por isso que eu gostei de como a NVT traduziu. É uma sabedoria espiritual. É uma característica, é algo que o Espírito Santo de Deus vai produzir no Filho de Deus. É uma sabedoria que não é humana, é uma sabedoria espiritual. Então, de modo geral, o que Paulo está dizendo aqui, tem um jeito de vocês viverem, que ainda vocês não conhecem, vocês não têm essa marca ainda, ou têm ainda muito pequena, e isso precisa ser dado pelo Pai, concedido pelo Pai a vocês. E sabedoria espiritual tem a ver com o Espírito, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Qual é o ministério do Espírito Santo? Por que tem o Espírito Santo? O que ele faz? Qual é o trabalho do Espírito Santo? Por que é tão importante que o Espírito Santo não só venha de vez em quando na vida do crente, mas habite na vida do crente? Ele tem um trabalho. E Paulo pede então que Deus lhes dê essa sabedoria espiritual. Então vamos compreender melhor o que é a sabedoria espiritual. Sabedoria, tem um comentarista que explica o seguinte sobre sabedoria, a palavra sabedoria e o desenvolvimento dessa palavra na língua grega. No comecinho, essa sabedoria, que em grego significa Sofia. Você conhece alguma Sofia? Então, Sofia significa sabedoria. A origem desse nome. Que no início, a palavra sabedoria era usada para se referir a uma capacidade incomum em alguma habilidade prática. Então, sabedoria era como se alguém olhasse para um carpinteiro que era muito habilidoso em talhar a madeira, esculpir aquela madeira e falasse assim: nossa, esse rapaz tem sabedoria, ele tem uma habilidade em comum de modo prático. Mas a palavra foi se desenvolvendo, e aí depois ela começou a se distinguir desse sentido e passou a se referir a aquela capacidade intelectual, teórica. A sabedoria, a capacidade de interpretar conceitos teóricos, de entender questões intelectuais. Mas a palavra se desenvolveu, e aí no final desse desenvolvimento, essa palavra sabedoria, Sofia, era usada para se referir a uma pessoa que é capaz de unir a teoria, conceito intelectual, teórico, à prática. Então o sábio não é aquele que só conhece intelectualmente, teoricamente, ele une a sabedoria à vida prática. Por exemplo, no Novo Testamento, essa palavra sabedoria, ela vai aparecer 51 vezes. 28 vezes ela aparece em Paulo. Então Paulo usa muito essa palavra, sabedoria. E 15 vezes, 28 vezes em Paulo. Dessas 28 em Paulo, 15 vezes ela aparece em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 13. Então esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, é uma enxurrada de sabedoria que Paulo está tentando mostrar qual é a diferença da sabedoria divina e a sabedoria humana. Paulo contrasta lá em 1 Coríntios, capítulo 1, até o capítulo 2, que a sabedoria divina é diferente da sabedoria humana. É aquele famoso
texto que Paulo vai dizer assim: onde está o sábio? Onde está aquele que é o erudito, o conhecedor das coisas? Deus não transformou a sabedoria humana em nada. E para alguns a sabedoria de Deus é loucura, mas para os que são salvos ela é poder de Deus. A sabedoria de Deus e a fraqueza de Deus é mais forte, mais sábia que a sabedoria e a força do homem. De modo resumido, Paulo diz isso. Tem um tipo de sabedoria que se alcança pelo esforço humano, pela capacidade natural de cada ser humano, mas não é essa sabedoria que conduz à salvação. Não é essa sabedoria que nos faz ser mais parecidos com Jesus e que nos transforma. Mas aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele usa também sabedoria 3 vezes, e eu quero que você leia como ele usa essa palavra, esse conceito. Versículo 8 do capítulo 1, ele usa sabedoria. Você pode olhar comigo. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Aqui quando nós vimos a obra da Trindade na salvação, e que em Cristo nós recebemos, Deus não só colocou uma gotinha, mas Ele derramou de modo gracioso, generoso, a sua sabedoria e entendimento. Mas um pouquinho mais adiante, Paulo fala que os irmãos precisam receber, Deus conceda essa sabedoria e entendimento. Nós vamos entender o que Paulo está dizendo. E aí no versículo 17, que nós já lemos, né, sobre a sabedoria espiritual e entendimento, e no capítulo 3, verso 10, outra referência que Paulo usa sobre sabedoria, você pode ler comigo? Diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, respeitando o contexto da carta que nós estamos lendo, Paulo fala de uma sabedoria que já foi dada. Paulo pede uma sabedoria espiritual e entendimento que ainda os irmãos precisam. E no capítulo 3, verso 10, Paulo fala de uma manifestação dessa sabedoria de Deus por meio da igreja, que é um testemunho. Então, a sabedoria, ela é muito importante aqui para Paulo e para o Novo Testamento. Tem um autor que ele diz assim, o Haroldo, tá? O nome dele não é esse, mas eu estou abrasileirando. Haroldo Reuner. Ele diz assim: a sabedoria é a verdadeira percepção de fatos conhecidos, ou a perspicácia quanto à verdadeira natureza das coisas. E ele conclui assim: a melhor sabedoria é aquela que foi revelada por Deus. Assim é a percepção da verdadeira natureza da revelação de Deus. O que ele diz para nós aqui? Sabedoria é muito mais do que só entender algo. É entender algo, perceber algo, de fato como isso que nós estamos percebendo, de fato é. Como ele é revelado, a natureza das coisas. Hoje nós temos muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade de entender as coisas como elas são. Nós vivemos um tempo de muita ideologia, de muita fantasia, de muita idealização. E a sabedoria espiritual, a sabedoria que o crente precisa adquirir, é uma sabedoria que é essa perspicácia, essa percepção de como as coisas de fato são. E trazendo para o texto que nós estamos lendo, aquilo que Deus revelou. Quem Deus é, a própria revelação dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, como eles de fato são, e não como nós gostaríamos que fossem.
Nós temos grande dificuldade disso. Você encontra pessoas que têm grandes sonhos, grandes projetos. Eu quero ser médico, quero fazer medicina não sei na onde, numa faculdade super boa. Fala, cara, que legal, muito bom. Você está estudando? Não, eu jogo videogame o dia inteiro. Está fazendo cursinho? Não. Rapaz, você não está conseguindo perceber como que o mundo funciona. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero que o meu patrão aumente o meu salário, eu ganho 2, 3, 5 mil, mas eu quero ganhar o dobro. Ah, que legal, bom. Mas você está se capacitando, você entrega, você trabalha, você faz algo que pode proporcionar isso que você deseja? Não, eu não faço. Na verdade, eu falto, eu chego atrasado, eu não estou nem aí, não faço um curso, faz 10 anos que eu não estudo. É uma pessoa que tem uma miopia em relação à realidade da vida. Não consegue enxergar com clareza como a vida é. E Paulo fala que vocês precisam dessa sabedoria espiritual para ter essa percepção da realidade, da revelação de Deus, de quem Deus é, da vida, da própria vida. Então o que Paulo pede aqui para os irmãos, em favor dos irmãos, não é que Deus revele coisas novas, mas para que aqueles irmãos possam ter a capacidade de perceber aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já mostrou, aquilo que está dado na realidade da vida deles e do mundo. Não por, nossa, vocês já ouviram isso, né? Nossa, eu quero que Deus me revele uma coisa. Preciso de uma revelação. Nós tivemos uma amostra grátis hoje. Algo novo. E as pessoas ficam iludidas, alienadas, perdidas, reféns dessas revelações. E tudo que Deus quis revelar para nós, Ele já revelou nas Escrituras. A dificuldade é que nós não conseguimos, muitas vezes, perceber isso. Ter a compreensão, a sabedoria espiritual, o entendimento do que Deus já revelou. O que é revelar? É tirar o véu. É descobrir algo, é algo que estava encoberto, que era desconhecido, mas que foi revelado. Queridos, será que Deus precisa revelar algo mais? Tem algo sobre o plano de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o fim de todas as coisas, que nós precisamos de alguém vir e trazer para nós como uma nova revelação, para que a gente possa viver a vida que Deus quer? Não precisamos. Nós precisamos de sabedoria espiritual para viver o que Deus já revelou, ter o entendimento daquilo que Deus já fez por nós. Então, revelação, essa sabedoria espiritual e revelação aqui, poderia ser muito bem resumida como essa capacidade de compreender sabiamente a realidade espiritual que o crente já vive, experimenta, e relacionar isso à sua vida. É muito importante isso. Nós não precisamos de mais conhecimento, informação, revelação. Nós precisamos aprender a colocar em prática. E como isso é possível? Sabedoria espiritual e entendimento. Tinha um missionário lá, amigo nosso no Pará, que ele falava assim: se hoje a gente não aprendesse mais nenhum versículo da Bíblia, não lesse mais a Bíblia, se os pastores não pregassem mais nada sobre a Bíblia, e nós cristãos tivéssemos que acessar apenas aquilo que já foi nos dado, as pregações, os versículos, os ensinamentos, teríamos muito ainda para colocar em prática, que nós já sabemos, mas não conseguimos praticar. Essa sabedoria, essa capacidade de unir, lembra?
conceitos teóricos que estão na nossa mente com a vida prática. E note que o que Paulo pede aqui é uma sabedoria e entendimento com um propósito. Qual é o propósito? Você pode olhar aí, ó. Que ele lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele, no conhecimento de Deus. É um crescimento numa experiência com Deus. Esse conhecimento que Paulo usa aqui não é só, vocês já perceberam, não é só aqui. É de fato uma experiência, uma realidade prática desse andar com Deus, desse conhecer mais a Deus, conhecer quem é a pessoa de Deus, conhecer como que Deus está agindo. Isso já aconteceu com você? Você leu a Bíblia, você leu aquele livro uma, duas vezes, passou por aquele versículo algumas vezes, você ouviu uma pregação sobre aquele tema, e você lembra, eu já ouvi sobre isso, mas em determinado momento, em um dia específico, aquilo cai como uma bomba assim na sua cabeça, e parece que explode e abre o seu entendimento, e você fala, nossa, como eu nunca tinha entendido isso? Porque essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa sabedoria espiritual, esse entendimento que nos faz conhecer a Deus, não só de saber. Se os irmãos já leram uma Bíblia que tem uma versão mais antiga, em alguns momentos, quando um homem casa com uma mulher, por exemplo, e Isaac conheceu, o que significa ali? Conhecer. Ele teve relações íntimas com a sua mulher. Ele conheceu ela de um jeito que ele não conhecia antes. Um jeito muito profundo. E a relação sexual é essa forma de conhecer o outro mais profunda que tem, não só fisicamente, né? Porque se considerarmos como Deus pede para que isso aconteça, é mais do que só contato físico. Então é de ter um contato, uma relação, um conhecimento profundo de quem Deus é. E tudo isso que eu falei até aqui, sobre essa capacidade de unir aquilo que sabemos à vida prática, somente Deus pode conceder isso a você. Somente Deus pode abrir os seus olhos. É o que Paulo fala logo em seguida, no versículo 18, ele diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que, e aí ele vai enumerar 3 realidades espirituais, que aqueles irmãos, na cidade de Éfeso, precisavam enxergar, perceber, desfrutar. E nós vamos falar sobre essas realidades espirituais semana que vem. Mas eu quero caminhar para o fim, nisso que Paulo pede, para que Deus abra os olhos espirituais, para que o seu coração seja iluminado. Não é só a mente, o coração é esse homem interior, a sede dos pensamentos, das vontades, dos desejos. Porque, como eu já disse de outras formas, e repito, o nosso problema não é informação. Não é informação. O nosso problema é entender isso. Deus nos iluminar para que aquilo que nós já sabemos se torne algo real, prático, vivencial. Esse é o ministério do Espírito Santo. É para isso que o Espírito Santo vive em nós. Por que você precisa do Espírito Santo? Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque naturalmente nós não entendemos as coisas de Deus. Paulo vai dizer, o homem natural não consegue entender as coisas de Deus,
Por isso que uma pessoa ela pode ler a Bíblia despretensiosamente. Eu não sou cristão e eu estou lendo a Bíblia aqui. E até mesmo o cristão, quando lê a Bíblia despretensiosamente, muitas vezes ele não vai entender. Por quê? Nós precisamos da iluminação dos olhos do nosso coração. E é o Espírito Santo que faz isso. Eu quero caminhar com uma ilustração para fechar esse ponto. Quem já passou por essa experiência prática? Se for na sua casa, ela dá certo. Você está lá na sua casa, de repente, de noite, acaba toda a energia. Você está sem o seu celular, você está sem vela. Mas porque você conhece aquele ambiente, a sua sala, o seu quarto, você consegue enxergar as coisas com os olhos do seu coração, da sua memória. Então você vai pelo quarto, você vai pela sala, você sabe que o sofá está aqui, opa, aqui é a mesinha, e você caminha, ok? Mesmo sem a luz externa, você tem uma luz interna da sua memória espacial e você consegue se locomover. Agora, se isso acontece, acaba toda a luz numa casa que não é a sua, o que você faz? Você consegue se locomover? Muito dificilmente. Você vai trombar no sofá, você vai bater o rosto na parede, você vai derrubar o quadro da estante. Os móveis estão ali, está tudo ali. Não precisa de mais móveis, a casa já está ali, mobiliada. Mas o que precisa para que você ande nessa casa? Luz, iluminação. Aí se acende a luz, você, opa, tá. Mais ou menos isso que Paulo quer dizer para nós. O que Deus tinha para nós já foi revelado, já está aí, para você viver, para eu viver. Só que nós não conseguimos ainda transitar nessa realidade, enxergar e caminhar, continuar, sem que o Espírito Santo haja em nós, ilumine os olhos do nosso coração. E é por isso que Paulo ora, para que aqueles irmãos cresçam no conhecimento de Deus, percebam a realidade espiritual da qual eles já participam, mas que muitas vezes eles não conseguem perceber, não conseguem unir a teoria à sua vida prática. Eu finalizo fazendo uma correlação com a palavra sabedoria no Antigo Testamento. Quando nós estávamos estudando aqui Provérbios, não sei quem lembra, aparece muitas vezes a palavra sabedoria em Provérbios. E eu expliquei que sabedoria ali em Provérbios, assim como eu expliquei aqui, não é só capacidade de compreensão intelectual. É a habilidade de viver a vida que Deus quer. Sabedoria é a habilidade de colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. O professor Davi Merck, ele explica assim, que sabedoria é o jeitão do cristão viver. Sabe o jeitão que todo mundo tem? Fala, não, esse é o meu jeitão de viver. É a sabedoria do mundo. É a filosofia Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não tem essa música? Não, o crente não tem isso. O crente em Jesus, ele recebe uma sabedoria, uma capacidade dada por Deus para ele organizar toda a sua vida, para ele viver um jeitão, não dele, mas um jeitão cristão, onde aquilo que Deus nos pede e a forma como nós vivemos se torna coerente. Irmãos, pelo que orar quando nós pensamos na igreja? Foi assim que eu comecei o sermão da semana passada. O desafio prático para você e para mim hoje: orar por mais profundidade, conhecimento de Deus. Você precisa.
Eu preciso. Nós não estamos prontos, nós não sabemos tudo. E às vezes até o que nós achamos que sabemos está meio bagunçado. Então ore essa semana, separe um tempo para orar pelos seus irmãos, pela sua igreja. Tem algum irmão que você percebe que ele ainda está meio assim, sabe? Ele não está vivendo do jeito que Deus pede, ele não entendeu algumas coisas. Ore por ele. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Ore por mim. Oremos uns pelos outros, para que o nosso conhecimento a respeito de Deus, que é um conhecimento que envolve a relação profunda com Deus, de quem Ele é, possa ser mais real na sua vida e na vida dos seus irmãos. Amém? E semana que vem nós vamos ver como essa percepção espiritual, sabedoria e entendimento se tornam um alvo aqui na oração de Paulo. 3 realidades espirituais que ele vai mostrar para nós. Amém? Oremos. Eterno Deus, abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a cada um de nós aqui, a tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos aqui domingo após domingo, aprendemos durante a nossa caminhada cristã, a nossa experiência com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, que o Senhor possa nos dar profundidade, crescimento espiritual, essa percepção da realidade das coisas do Espírito, esse entendimento que nos ajuda a não só saber, mas a viver de modo coerente a nossa vocação. Ó Deus, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos por nós, que o Teu Espírito continue trabalhando em cada vida, em cada irmão e cada irmã aqui, para que não sejamos levados por qualquer tipo de vento, de doutrina, de revelações, de ensinos, de palavras que não são de acordo com a Tua verdade. Pelo contrário, que nossa mente seja iluminada, que o nosso coração, que o nosso entendimento possa ter essa sabedoria espiritual, essa capacidade que vem do Senhor, de discernir, de perceber, de julgar e de aplicar à nossa vida as verdades do Senhor e da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.